Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Santa Maria Frente a Frente, a quarta desta retomada após o período crítico da pandemia, quando a vida também assume áreas de alguma normalidade. Nós estamos fazendo a nossa parte aqui com o Santa Maria Frente a Frente. E o tema de hoje é de absoluta relevância para a cidade, pelas características que nós conhecemos e que ao longo do programa evidentemente serão salientadas, em relação às possibilidades do ponto de vista do resultado econômico que isso possa gerar. Estamos falando da questão da cultura, e Santa Maria, todo mundo sabe, não se trata apenas de um epíteto designando a nossa cidade como cidade de cultura. A produção cultural de Santa Maria, em todos os segmentos, em todas as áreas, eu tenho certeza que não há nenhuma cidade no país, com o porte da nossa, que tenha tamanha produção e produção de qualidade. Nós vamos então tratar dos investimentos na cultura e o fortalecimento do setor no enfrentamento da crise econômica. O setor da cultura e investimentos foi um dos mais afetados em razão da crise decorrente da pandemia da Covid-19. Desde a suspensão por completo das atividades artísticas presenciais, o setor procurou se reinventar de modo que conseguisse, de alguma forma, atingir o público, ganhando visibilidade, principalmente através das redes sociais. Faturar pela internet deixou de ser um nicho para se tornar uma necessidade de sobrevivência do negócio. Por outro lado, muitos profissionais ficaram sem sua principal, se não única fonte de renda. E muitos foram os protestos aqui em Santa Maria e pelo país todo. A retomada dos eventos presenciais nos últimos meses, contudo, parece dar novo fôlego ao setor, que precisa, evidentemente, já se projetar com vistas ao ano de 2022. Para tratar dessa e de outras questões correlatas, nós temos a alegria de receber hoje a Rose Carneiro, queridíssima amiga, secretária do Município da Cultura, competente, batalhadora, um esteio, né, do movimento cultural santamariense. A Lígia Marques, que é arquiteta, artista e apresentadora de programas aqui na casa, é companheira, portanto. E o meu querido confrade Orlando Fonseca, escritor, músico, professor universitário aposentado, ex-secretário de Cultura do município também, portanto, com uma visão, tanto quanto a Rose, dos dois lados da coisa, né? Tanto pelo lado da iniciativa privada, quanto pela ótica do setor público. Bem-vindos. Vai ser bom, tenho certeza que vamos fazer um bom programa. Como eu estava falando com a Lígia aqui antes de começar o programa, o Orlando já participou, acho que a Rose também. O programa tem características de ser absolutamente informal, né? Então, sem que quem quiser interromper o companheiro que está falando, dar pitaco, não há problema nenhum. A ideia é que se faça um debate. Ainda que eu tenha certeza que, de um modo geral, as opiniões todas vão convergir aqui, pelo que eu conheço de vocês. Tá? E aí, minha querida amiga Rose, como é que a gente pode situar essa questão da cultura nessa retomada, digamos assim, de uma forma mais contundente das atividades, que o pessoal está meio sedento, né? Sim. E até a partir da experiência própria, digamos assim, tua como gestora da área, com os eventos que foram feitos ao longo da pandemia, né? Alguns de forma híbrida, outros totalmente virtuais. Como é que faz uma avaliação para nós, por favor, Rose? É um desafio muito grande, né? Porque ninguém se preparou para isso, né? E mesmo que tivessem nos avisado antes, é difícil essa preparação, porque é uma área que precisa da aglomeração. É uma área que reúne pessoas, né? Então, logo lá no início, março de 2020, não se tinha a ideia de que ia durar tanto tempo, ia demorar tanto tempo essa retomada, né? E eu não sei se não é bom não ter essa ideia de que ia durar tanto tempo para não adoecer também as pessoas, né?
que dependem disso, que vivem disso, porque a cultura ela movimenta um mercado gigantesco. E só se tem ideia disso quem trabalha na área. Porque quem é de fora acha que cultura... Quando vê o músico tocando, por exemplo, o artista se apresentando no teatro, ele só vê aquele momento. Mas até chegar àquele momento, tem toda uma produção, tem todo um trabalho anterior. Não é isso, Orlando? Exatamente. Né? O custo, inclusive, né? As pessoas não pensam no custo de um músico que ele, se ele tem 1 hora de apresentação em algum lugar, ele deve ter 10, 20 horas de preparação para isso. Quem banca esse custo? Né? E isso vale também em relação à pandemia. Nós não estávamos preparados porque ninguém estava preparado. E o gestor ainda tem mais preocupação porque não pensa só na sua atividade de gestor, mas ele tem que pensar o conjunto, especialmente numa cidade em que é um ponto, como o Candinho citou, como ele me chamou de confrade, vou chamá-lo também de Candinho. Né? Como o Candinho citou, é uma cidade que tem uma produção rica. Tem uma cadeia imensa. Imensa. Então, a preocupação do gestor é muito grande nesse sentido. Da mesma forma como o gestor não estava pensando, se houver uma pandemia, como nós vamos agir, os músicos também não estavam. Os músicos, para citar uma das atividades. E uma questão, parece-me, né, que do ponto de vista da organização do setor, né, com vistas às atividades, digamos assim, negociais, né, porque a gente tem que pensar que tem gente que vive disso. Né? A gente, eventualmente, nós que escrevemos, somos diletantes, sob certa maneira, mas a maior parte de quem faz cultura não se trata se trata de gente que vive, né? E envolve toda uma cadeia. Um pouco dessa situação toda não decorre, digamos, da fragilidade do ponto de vista da organização do setor? Sim. A pandemia ela nos trouxe muitos aprendizados e também mostrou muitos gargalos, muitos problemas em que precisa ser atacado, precisa ser trabalhado, né? Se mostrou que a cadeia é grande, né? E que a gente movimenta outras cadeias, porque um músico, se ele é violão, ele compra um violão, ele usa as cordas, ele tem toda uma cadeia que ele movimenta atrás dele. Assim como o pessoal de artes cênicas, quando um grupo sobe no teatro, no palco do teatro, ele está movimentando várias cadeias produtivas ali. Porque ele usa uma maquiagem que não é da cultura, não é da economia criativa, é uma outra indústria, né? Ele usa figurinos, ele usa um marceneiro para fazer o cenário, ele usa várias outras, é a cadeia que mais movimenta outras cadeias. Mesmo que seja um monólogo, envolve todo, né? Mesmo que seja um monólogo o iluminador, o técnico de som, que trabalha na bilheteria. E o teatro precisa da sua manutenção, ou seja, quantos profissionais isso movimenta. Mas aí as pessoas foram para casa, lá em março, ficaram reclusas e continuaram, né? Usufruindo do que a cultura proporciona, da música, do livro, do filme. Só que para chegar um filme na sua televisão, tem toda uma produção, quanto movimenta, quantas cadeias movimentam, né? E quantos empregos geram. Para chegar aquela música no teu radinho, quanto movimenta, quanto trabalho tem antes disso, né? Então isso a gente tem que pensar, e isso não é analisado. Mas aí tu falaste do que a gente encontrou de fragilidade nisso tudo. E aí vem a questão de eu entender que é uma profissão e que às vezes eu sou um produto. Por muitas vezes eu sou um produto. E eu tenho que entender um pouquinho de gestão. E ontem nós falávamos nisso numa reunião da cultura da M-Centro, dos gestores de cultura da região, que tem muito disso, sabe? Então, e a gente teve oportunidade de crescer um pouco, né? O próprio estado, vou falar do estado e do município, e também de fazer com que gestores
fossem além. Por exemplo, a gente tem em Santa Maria o Sistema Municipal de Cultura. Nós temos o sistema completo de cultura, que já vem sido trabalhado há anos. Eu mesmo participei em 2009, 2010, das primeiras reuniões, primeiras conferências lá. E por nós termos um sistema municipal de cultura, a gente consegue trabalhar com mais facilidade, digamos assim. Então nós acessamos a Lei Aldir Blanc, que trouxe para a cidade quase 2 milhões, e conseguimos executar esse valor em menos de 60 dias, fazendo edital, fazendo avaliação. O Orlando sabe que dá trabalho nisso. E o que a gente percebeu é que o artista, ele teve que se deparar com uma coisa que ele não sabia: fazer projeto, escrever, buscar esse recurso. A gente fez formação, nos viramos nos 30 e a gente fez. Mas muitos municípios não conseguiram acessar isso. Muitos municípios não têm um sistema. E agora o sistema também fez falta no auxílio emergencial da cultura, que a gente está lançando, abrindo as inscrições amanhã. Então, isso ajudou. E a gente vem trabalhando isso, essa fragilidade no entender o profissional e do que tu precisa para ir além, sabe? Porque essa parte de gestão, ela é muito importante, a capacitação é muito importante, mas eu tenho que entender que eu preciso dessa capacitação para eu buscar esse recurso. E um aspecto, só fechando, tu mencionaste aqui das minhas atividades, que eu sou músico. Não, sou um músico amador, estudo numa escola e gosto de música, tenho conhecimento e amador de música. Durante um tempo eu tive uma atividade de escritor, sim, quase profissional, durante anos, com editor e trabalhando na venda de um produto. E aí é que está um aspecto, Candinho, que a Rose fala. O músico, alguns músicos, ele tem dificuldade de imaginar que o que ele está fazendo é vendendo um produto. Infelizmente, nós estamos numa sociedade em que a moeda de troca eu tenho um produto, eu tenho algo a oferecer e eu vou receber por isso. E para eu me sustentar com isso, eu tenho que fazer desse produto o melhor. E nós conversávamos antes dos nossos filhos. A Rose tem um filho que estuda música também, se dedica à música, e eu tenho uma filha que também estuda música, coincidentemente, ao mesmo tempo. Os dois têm um perfil low profile. Eles gostam de música, gostam, mas têm uma dificuldade de dar um salto para a exposição como artista. Então tem muitos artistas, muitos escritores, muitas pessoas que vivem do produto arte e que têm dificuldade de fazer com que o seu produto seja bem visto. Se ele não entender isso e não se organizar, porque a Rose mencionou o conselho, e se ele não se organizar, ele realmente vai ter dificuldades, não apenas nesse momento em que houve a pandemia, uma pandemia que mudou tudo, todas as relações no planeta, né? E ela vai deixar marcas para que se pense o futuro em relação a como eu, numa sociedade capitalista, consigo colocar o meu produto, oferecer o meu produto que eu como artista posso até saber que ele é bom, mas eu tenho que colocá-lo à mostra e da melhor maneira possível, por vezes buscando um profissional que saiba fazer projeto, por exemplo, para que ele possa vender o seu produto. É importante também, né, do ponto de vista de conseguir atingir o público, um processo educativo no sentido de que o público, o possível público consumidor desse produto, entenda esse aspecto, né? Sim. Que não é aquela, vou usar mais uma vez a palavra diletante ou diletantismo, né? A gente está cansado de vivenciar a situação do lançamento de um livro, por exemplo. Aí, o cara não vai lá, o cara tem um amigo, ele não vai no lançamento porque sabe que fizesse uma edição. Hoje, felizmente, nós que escrevemos no interior, aqui em Santa Maria, estamos entendendo que não precisa fazer uma edição de 1000 livros que tu vai ficar com não sei quantas caixas de livros guardadas na tua biblioteca, na tua garagem, sei lá onde, né? Então tu faz uma edição menor. Mas mesmo assim sobram livros. Sim. E aí o cara já sabia lá, se não vai vender, vai acabar me dando esse livro, né, cara?
Não despreza o trabalho intelectual do modo geral é desprezado, né? Mas eu estou louco para ouvir a Lígia falar, ela está tão quietinha. Pois é, porque eu estava deixando eles falarem e ouvindo, porque assim, a gente ouviu muito dessas coisas e o que a pandemia me trouxe e cada vez confirma mais, ouvindo a fala dos colegas. Para todos nós esse aprendizado, né, e nos pegar de surpresa. Então eu, como artista, filósofa, trago a indagação, por que a gente deixa acontecer assim, né? A vida nos dá oportunidade de nos prepararmos antes, de nos anteciparmos. Por que a gente deixa, me vem assim, ó, por que eu dou valor só quando eu perco aquela pessoa, né? Por que eu, entendeu? A vida dá oportunidade também para nós nos prepararmos. Então vamos nos antecipar e a pandemia e o vírus não veio por acaso. Ele veio para tocar em nós mesmos, para mexer foi mexido as questões econômicas, as questões políticas, né? Os rápidos se anteciparam, se mexeram logo, mas eu acho muito positivo e eu espero que realmente os setores de governo, de município, de estado também mudem essa questão, esse planejamento empresarial, né? Porque os empresários também, assim, eu acho que alguns estavam mais preparados. Como é que eu vou dizer? Existe uma questão que se tu não te move rápido, tu perde aquilo. É uma questão de oportunidade. Então eu vejo a pandemia como oportunidade. Muitos se moveram logo, a questão do online, da venda online, no primeiro ano movimentou logo, mas no segundo, que é esse que nós estamos, eu estou falando de venda de produtos, por exemplo, né? Então, assim, aí vieram as leis, né, Aldir Blanc e tal, para movimentar. Obviamente a cultura é importantíssima, o modo como eu me comportei, por exemplo, no meu programa, que eu posso falar como é que eu vi a questão. Como artista, como arquiteta, eu parti do seguinte princípio: eu não aceito a repetição. Um ser criativo não repete, não reprisa. Então eu não vou abandonar o meu programa. Eu não estou nem criticando quem fez isso. Foi a minha postura para manter o público ativo na novidade, na ação. Foi esse o que eu decidi, né? Gravando aqui ou gravando fora, enfim, foi como eu contribuí, foi como eu agi, né? A Rose foi convidada para gravar no meu programa, lá no meu ateliê, entende? Então, assim, são as ações do humano, porque nós temos que estar sempre atentos onde estava o valor do humano ali, seja ofertando cultura, através de um programa, de uma música, da letra de uma música, de um projeto, o que eu quero atingir para aquela sociedade evoluir mais e nós sermos melhores e estarmos sempre preparados para esse aspecto que aconteceu com a gente. Bem, falasse na questão da virtualidade, né? Os eventos e a venda de produtos cresceram exponencialmente. Temos um salto, eu acho, nesse sentido, né? E isso é uma tendência, vai permanecer na nossa área, na área cultural. Como é que os fazedores de cultura se comportam diante dessa realidade? Tem coisas que não podem ser online, parece, né? Eu acho que a gente aprendeu bastante, né? Essa reinvenção, a criatividade foi grande nesse sentido, até por uma questão de sobrevivência. Tem coisas que vão continuar sendo assim. Então, eu entrei na secretaria em maio, né? Eu já entrei no olho do furacão, né? E a nossa... Aliás, na época, saudamos a tua coragem. Entramos juntas, eu e a Fabrice, né, que somos relações públicas, o Orlando nos conhece bem, e viradoras, assim, e a nossa intenção era
trabalhar, vamos fazer tudo que for possível dentro do que for possível. Então, é o virtual que a gente tem que ir, e isso os artistas também foram, a cultura foi para o virtual por uma necessidade, né? E tem coisas que a gente aprendeu e vai continuar acontecendo. Então, nós realizamos, por exemplo, no passado, totalmente virtual a tertúlia, totalmente virtual a Feira do Livro, e esse ano a gente já fez híbrido. Por exemplo, a Feira do Livro, que a nossa feira segundo o Télcio, né, que nosso Grande Télcio Bresolini. grande Télcio, é a segunda feira mais antiga da América Latina. Em um lugar aberto, né? Em espaço aberto, então, a feira é um evento muito importante para a cidade. Eu tenho alguns problemas quando eu escuto assim, ou quando eu vejo alguns comentários, tipo, Santa Maria, o que é nem é cidade de cultura, nada. A gente precisa entender, a gente precisa conhecer para valorizar. Por que Santa Maria tem o título de cidade de cultura, sabe? E também as pessoas precisam conhecer mais a sua cidade. Santa Maria tem uma história linda, Santa Maria tem uma história forte, muito do que veio da ferrovia, muito do que veio com os trens, muito do que os trens trouxeram. Se faz muita confusão entre, digamos, a questão antropológica, do conceito de cultura em relação às questões comportamentais das pessoas. E nós temos o que tu procurar em Santa Maria, tu encontra de manifestação cultural. O que tu procurar, tu encontra. Pegando apenas esse, Rose, para contribuir, a Feira do Livro. Que cidade no Brasil, proporcionalmente, tem 100 autores locais autografando na Feira do Livro? Achei 120. Muito legal. 120 esse ano, né? Autores locais autografando na Feira. Não tem isso, não existe. Eu quero crer que nem nas capitais onde as editoras estão situadas, nós temos pequenas editoras em Santa Maria que estão lutando como nós, que lutamos, labutamos nessa área da cultura também para sobreviver. Mas as grandes e as médias editoras que estão nas capitais, nem lá nas capitais tem gente da cidade. Exatamente. E vamos pensar, são 100 livros. Precisa, além do trabalho que o escritor tem e os insumos, os seus insumos, além dos seus próprios insumos, ele tem que contratar um revisor, um diagramador, um ilustrador, se for o caso, um capista, aquela ficha catalográfica, tudo tem custo, e aí vai para a gráfica. E mais a gráfica. Ou seja, e não é um custo baixo também. Não, o livro, infelizmente, o papel é caro. E a feira, ela nos possibilitou, eu estou na feira, na verdade, desde 2011, na Feira do Livro. Aliás, eu estou antes, né, porque eu sou formada pela Universidade Federal e nós, no curso de comunicação, a gente já participava da feira, já atuava na feira. Então, me lembro do Lobato com o seu rádio. Isso, aliás, nunca é demasia relembrar que a feira, com as características atuais, nasceu de um projeto dos alunos do segundo ano da primeira turma do curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. Numa época em que era proibido fazer isso. Então, o que a gente conseguiu com a feira, nesse modelo, né, ou no híbrido, ou no só virtual, de podermos fazer bate-papo com pessoas remotas, né? Esse é um detalhe, quer dizer, isso é uma coisa que pode permanecer, né? Isso é uma coisa que... Nós estamos no centro do estado, para eu trazer, por exemplo, um Agualusa, que é um cara reconhecido internacionalmente. Escritores portugueses da em Angola. Né? E eu vou ter que pagar uma passagem aérea para ele chegar aqui, ele vai chegar em Porto Alegre, eu vou ter que buscar ele, são 4 horas de viagem. Né? Ele vai ter, no mínimo, 3 ou 4 dias que ele vai ter que dedicar à nossa feira. E nós vamos ter um custo mais alto. Né? E, no entanto, nós tivemos o quê? 1h30 do tempo dele. E eles são pagos? Sim, eles são pagos. Ótimo. É bom o público saber que isso também não é de graça, porque às vezes tem aqueles convidados que não cobram ou não querem cobrar. Por que claro. O artista tem que ser de graça? Essa coisa da visão de que são diletantes, né? Não são diletantes, são pessoas que vivem disso. Exato. Né? Tem que valorizar. O trabalho dele. Claro. Né? Então, nós ele está trazendo conhecimento e ele tem que receber por isso. E lá ainda tem uma diferença de fuso, ele, né, era madrugada, ele estava conversando com a gente. E o mais interessante, o fato de existir uma universidade
federal, que deu o segundo influxo econômico para a cidade, que potencializou as outras instituições de ensino, encontrou em Santa Maria gente que trabalha, estuda, trabalha com o texto dele, tem conhecimento. Tem conhecimento, sim. Então é uma conjunção de fatores que fazem da cidade a cidade cultura. Eu acho que a gente precisa valorizar isso, conhecer a história. Ontem mesmo a gente recebeu os belgas aqui, de um reconhecimento que foi feito em 2016, na verdade, e que o historiador, que foi até o responsável por essa pesquisa lá, a Bélgica abriu lá uma premiação para um patrimônio belga no exterior. Né? E ele ficou sabendo do prêmio e escreveu todo o trabalho de pesquisa que ele tinha feito da Vila Belga. E nós acabamos sendo os agraciados, então eles vieram para colocar a placa lá na Vila Belga, que estávamos reconhecidos como um patrimônio belga. Então, essa conexão que a gente fez com uma Bélgica é em função da cultura. Sim, sem dúvida. Evidente. Eu achei muito legal, não sabia do jornal hoje. Né? E assim, acho que todos nós devemos ficar orgulhosos disso, né? Sim. E no Brasil deve ser Santa Maria e, se eu não estou enganado, Curitiba. São 2 lugares apenas onde belgas estiveram, que são os engenheiros que vieram com a companhia, né, para a instalação, e eles não apenas criaram uma vila com características europeias ali, né, de arquitetônicas e as fachadas, enfim, mas eles tiveram uma influência, os europeus, em Santa Maria, importantíssima, porque para a segunda Avenida Rio Branco tem Art Deco, né? Muita influência desses europeus que estavam aqui. É incrível. Precisamos encerrar o primeiro bloco, mas retomamos em seguida, fazer um rápido intervalo para continuar nosso debate. Quem tem amigo tem sorte. E quem é amigo internet tem a chance de ganhar grandes prêmios. São mais de R$43 mil em prêmios com sorteio em 22 de dezembro. Para concorrer, basta estar com as mensalidades em dia. São 2 scooters elétricas, 2 iPhones 12 mini 128 GB, 2 TV LG 4K de 55 polegadas e 1 ano de Amigo TV Prime grátis. Assinante Amigo Internet. Acesse sejaamigo.com.br e acompanhe a promoção. E se você ainda não assinou, corre lá. Amigo Internet. Viva conexões reais. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Com atendimento pautado na proximidade junto ao cliente, a Quatrum busca sempre a confiança a partir do trabalho e dos resultados satisfatórios para seu negócio. A grande preocupação da instituição particular não é só unicamente a questão acadêmica, mas a questão negocial também. E para a tomada de decisão é preciso ter equipes e pessoas capacitadas. Isso para nós é muito importante porque imprevistos acontecem a todo momento e a gente precisa ter hoje profissionais que possam dar essa assessoria a qualquer momento, quando for necessário. Eles estão sempre disponíveis para vir à empresa, eles vêm na empresa. Isso para nós é muito prático, é fácil de resolver os problemas dessa forma. Eu acredito que, talvez em função de uma estratégia de trabalho deles, eles são muito organizados, né? E ao mesmo tempo prestativos. Nós confiamos muito no trabalho deles, eles são pessoas maravilhosas, muito acessíveis e principalmente muito comprometidas. De processos organizacionais a cálculos tributários, fiscais e trabalhistas, oferecemos um serviço personalizado de consultoria, sempre apresentando nosso trabalho da maneira mais didática ao cliente, buscando transparência em tudo o que fazemos. A Quatrum é um dos nossos grandes colaboradores, responsável pela parte contábil, pela parte tributária, pela parte trabalhista, na gestão do nosso negócio.
Quando a A4 entrou, quando nós fizemos essa parceria com eles, facilitou para nós a gente poder ter mais tranquilidade para poder trabalhar. A característica mais importante da A4 para a gente é a agilidade na prestação do serviço. A rapidez e a eficiência na resposta das nossas demandas. Ter a A4 como parceiro, eu diria assim, é despreocupar com a parte contábil. E para ser um grande negócio é preciso que tenha equipes. E o nosso crescimento, ele é fruto desses colaboradores. E a A4 é um grande colaborador que foi responsável e está sendo responsável pelo nosso crescimento institucional. Seja para folha de pagamento, contabilidade ou cálculos fiscais, o que você precisar, a A4 resolve. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estamos de volta com Santa Maria Frente a Frente, nessa edição em que debatemos, conversamos sobre questões ligadas à cultura, especialmente, óbvio, em relação à nossa cidade. Estão conosco a secretária de Município da Cultura, Rose Carneiro, o professor Orlando Fonseca e a Lígia Marques, que é artista plástica, arquiteta e companheira aqui da casa, né? Rose, quais são, a partir dessa experiência toda vivida nesses tempos difíceis, árduos pelos quais passamos, e já falamos sobre os reflexos disso no setor cultural, né, que talvez tenha sido o mais atingido em função da necessidade normal de que tenha público presente, portanto, aglomeração. Quais são as perspectivas, assim, para o futuro próximo? Tu achas que as coisas, vamos falar de Santa Maria, obviamente, né? Tu achas que as coisas tendem a se normalizar rapidamente? Ou há riscos ainda de que a gente eventualmente possa ficar a cabresto de uma situação aí desconfortável? A gente fazer qualquer previsão de quanto a pandemia é difícil, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo na Europa, a gente sabe, na verdade eu atribuo o que está acontecendo na Europa muito à questão da vacinação. É o que as informações todas dizem, né? País que as crianças já saem do hospital com 3, 4 vacinas, então a gente está acostumado, a gente tem essa cultura, e temos um SUS. Então a gente tem essa cultura da vacinação, o que a Europa não tem, né? Isso a gente vê, e daí isso mostra e comprova o quanto é necessária a vacinação para que a gente possa sair disso. Eu não sei como nós vamos estar em janeiro. Eu acho que ninguém sabe, né? Então a gente tem que ir trabalhando dentro do cenário que nos apresenta. Eu tenho esperança de que a gente não retroceda nesse sentido. E eu acho que é por isso que é tão importante a gente ficar pedindo para as pessoas não deixem de tomar a segunda dose. Se tiver a terceira dose, vai lá e toma. Porque a gente tem que ir mantendo isso até sair disso. Sim, e a ideia é que a terceira dose seja também universalizada, né? Ao menos, por enquanto, para a população adolescente, né? Até 18 anos. Mas eu fico com a Rose também, é a futurologia, imaginar um cenário para janeiro, porque é necessário
Nós temos aqui em Santa Maria uma vacinação, a cobertura vacinal é importante, basta ver os índices, excelente, basta ver o número de hospitalizados, a redução do número de mortes, a redução do número de casos, mas ainda tem gente que não foi se vacinar. E a gente vê na Europa, por que na Europa aconteceu lá de tal, a quarta onda, e hoje, segundo a OMS, eles são o epicentro no mundo? Simplesmente porque não se vacinaram. Não tem esse hábito de vacina. Não tem. Então, e aí vem um risco, porque agora está uma discussão entre a Anvisa e o Ministério da Saúde e a administração federal, no sentido de que permita que qualquer um entre sem ter passaporte vacinal no Brasil, do estrangeiro. A Anvisa fez um pedido, uma recomendação e não que foi se exija, né, até em função da possibilidade do carnaval. E o ministro da Justiça, que entende de saúde, com certeza, naturalmente, né? Qualificada. É contra. Então, assim, a gente corre o risco. Então, a gente não tem como estabelecer, vamos em janeiro, fevereiro, vamos ter carnaval em fevereiro. Porque tem a mutação, né? Sim, a gente tem uma cobertura vacinal, estamos fazendo o nosso dever, digamos assim. Santa Maria tem trabalhado, olha, o pessoal da saúde está de parabéns. Maravilha. E tem muito voluntariado nas vacinas, porque são oferecer os postos que oferecem, né, os vários diferentes postos que oferecem vacina toda semana, é um trabalho que o pessoal está trabalhando aí desde que começou a vacinação, né, todo dia, toda hora, começando de madrugada, né. Então isso, o que nós estamos vivendo, essa tranquilidade momentânea, se deve à vacinação. Como eu digo que eu gosto de dar opinião naquilo que eu entendo, né. Porque eu já vejo muita gente dando opinião que não entende. Sim. Então, mas eu creio que a gente tem que ficar de olho nisso, sim. Porque segundo os especialistas, quem entende do assunto, quanto mais o vírus passa, mais ele muta. Sim. Né? E são as mutações que podem não ser... Agora surgiu uma lá na África, né? Uma ou várias, sei lá. Vai saber, né? Vai saber. Onde a cobertura vacinal na África é nula, né? É nula, quase nula. Eu acho que a gente tem que estar sempre cuidando de todas as informações, e dos interesses dessas informações. Isso é fundamental. Se é o interesse econômico, se é o interesse político, se é o interesse qual. Estamos atentos às informações, tomamos os cuidados e não deixamos de fazer nosso planejamento. Se em janeiro vai acontecer A, B ou C, nós vamos ter o plano A, B, C, D e F. Para agir, o que a gente não pode deixar como também líderes na sociedade é que a sociedade morra. O valor humano não se pode perder. Até uma questão e ajudando, seja online, não seja online, entende? Não perder esse momento de tu levar aquilo que tiver que ser levado do modo como for. O ser humano é muito inteligente. E nós temos que estar nessa... E até uma questão de saúde mental, né? Sim. Porque se a gente não tem uma esperança ou trabalhar para isso também, né? E nós estamos trabalhando assim, sabe? Então, a gente falou do Natal, nós bolamos, pensamos, planejamos, fizemos um planejamento de Natal que respeita essa questão do que nós estamos vivendo, porque se vocês acompanharem os números, interna, não interna, desinterna, não sei se tem essa palavra, sim. Que a gente acompanha, eles oscilam muito, né? Quantas pessoas têm o vírus hoje que a gente pode saber, porque às vezes a gente sabe aquelas que fazem o teste, aquelas que procuram, porque às vezes pode não ter o sintoma. Então, considerando isso, nós pensamos numa programação que seja externa, né? Porque ao ar livre a gente tem menos problemas, menos probabilidade. E se pede porque assim eu sou responsável por mim, cada um é responsável por si, que pense nisso, porque ao me cuidar eu também cuido do outro. Claro. E a gente precisa dessa empatia. Né? Nós descobrimos também, ou a gente já sabia, ou não se dava conta, de que o mundo ele é bem pequeno, um negócio assim, o que se faz no outro lado do mundo impacta na minha vida. Então eu achar que o que acontece lá fora não impacta na minha vida é bobagem.
O que se faz no outro lado do mundo chega aqui em questão de horas. Então, tu imagina numa cidade, né? Ou num bairro, ou dentro de uma casa, ou num lugar menor. Então, se pensou numa programação que ela seja externa, nós temos, graças a Deus, e ao pessoal que trabalhou muito, um teatro 13 de maio bonito, um lugar lindo, que a gente vai usar as janelas, que a gente vai fazer na frente do teatro. A abertura já é no dia 1º na frente do teatro, usando as janelas. Eu adorei esse negócio das janelas. Eu adorei, também. Muito criativo, parabéns, exato. achei ótimo. O Brick da Vila Belga, que é um lugar em que as pessoas gostam de ir, que também é externo, que as pessoas também estão pela rua, mas é óbvio, a gente ainda continua usando as máscaras. Sim, a responsabilidade pessoal. A gente ainda precisa continuar se cuidando, a gente ainda tem que ficar de olho no que está acontecendo. E eu não sei o que vai ser de janeiro, como disse o Orlando. Né? A propósito, né, nós não vamos desistir, vamos estar preparados. A gente está fazendo programas sem uso de máscaras, todos somos multivacinados, né? Super vacinados. E todos concordamos com essa possibilidade. Se alguém não concordasse, estaríamos todos usando as máscaras e tal. Então, fala um pouquinho. Nós fizemos um programa, foi muito bom, com o vice-prefeito, Rodrigo, e 2 secretários, o Everton e o Thiago, sobre a questão do distrito criativo. E na oportunidade, inclusive, nós e a produção do programa havíamos pensado na possibilidade de trazer o Orlando, né, pelo envolvimento com a área, com a questão especificamente, para fazer eventualmente um contraponto, porque nós temos um programa só com a administração municipal, né? Aliás, foi muito esclarecedor, foi muito legal, foi muito bom o programa e tal. Mas, por exemplo, tem tudo a ver com a área cultural também, né? Tem tudo a ver, né? Que as coisas se acoplam, se associam, né? Assim como a gente for expandir um pouco mais, vai ver que a gente pode trabalhar turismo e cultura juntos, que deveria fazer isso, né? Infelizmente não se faz, ou se faz... E negócios, né? E negócios, porque, né? Tu citaste a minha relação com a área, eu sou professor de letras, né? Então a minha área é o interesse pela cidade, porque eu sou presido o grupo que é o Memória Ativa, e que se formou justamente para que se tenha um cuidado não apenas do poder público, mas em especial o poder público, o legislativo, o judiciário, tenham cuidado em relação ao nosso centro histórico. A partir dele, tudo que é histórico na cidade, incluindo os morros, porque Boca do Monte é um nome que existe antes de existir Santa Maria. Portanto, nós temos que prestar atenção em relação a isso, né? A cidade, o habitante de Santa Maria gosta do morro, gosta daqueles morros ali, né? Então, antes... E os não habitantes também, porque eu amo. As pessoas que vêm de fora falam dos morros. Falam dos morros. Eu adoro, é muito linda essas montanhas. Exatamente. Como é que é? Não é um ícone, mas é um símbolo. É um símbolo, né? É um símbolo da Até o jornalista que veio do Rio de Janeiro naquela época do incêndio aqui, da William Bonner, né? Ele fez esse comentário, que quando ele estava chegando em Santa Maria, que ele estava vendo belas montanhas, que aqui era 8 horas da noite, ainda tinha luz. Isso marcou, né? Marca para quem vem. Então, assim... Desculpa te interromper. Não, imagina, eu estou interrompendo a Rose também, que tem mais... Continua falando das montanhas. Tem uma fala mais abalizada sobre o assunto. Mas, Santa Maria tem 2 momentos, que são a ferrovia e depois o educacional, com a implantação da primeira universidade federal fora das capitais. É a primeira do interior do país, e esse deu o influxo, inclusive o nome Cidade Cultura se deve muito à efervescência cultural que surgiu em meados do século, da década de 60 em Santa Maria. Porque a lei que estabeleceu esse epíteto é lá dos anos 60. Né? Isso, final dos anos 60. Então, a ferrovia e a origem da cidade formando nesse eixo, Rua do Acampamento, Avenida Rio Branco, Gare, Vila Belga e em torno,
é extremamente importante, isso não pode ser colocado abaixo, sob pena de que as pessoas percam a referência inicial, como essa cidade se iniciou, né? Como ela nasceu, de que movimentos históricos, especialmente entre portugueses e espanhóis, surgiu essa cidade. E depois, na sequência, como a passagem por Santa Maria do tronco ferroviário, dessa linha unindo a capital à fronteira, fez da cidade um ponto de referência, não apenas em função das oficinas, dos engenheiros, mas também da possibilidade de que, como ficava bem no meio, artistas que vinham se apresentar em Buenos Aires, que tinham que passar por Uruguaiana, ficavam aqui. Passavam por aqui e davam uma palhinha. Que era um entroncamento, né? Aqui, chegavam aqui, às vezes tinham que ficar alguns dias aqui e acabavam se apresentando no cine, e não teatro. é por acaso que tem também essa cultura diversa, né? Sim, porque passaram, eu já falei isso no meu programa também com algumas entrevistas, porque passaram tantos outros do exterior, outros artistas de fora, então assim, ó, ela é muito rica em cultura, porque é muito importante tu trazer essa novidade do exterior também para cá, para o interior, e o Isaías, o primeiro Salvador, fazia muito isso, né, de viajar e trazer para a cidade, assim, foram os empresários que também... O Daut, né, que tem uma rua Daut, né? Isso. O João Daut Filho, ele fez uma campanha para criar o Teatro 3 de Maio, que está ali, preservado, infelizmente está ali. Fez um movimento para fazer isso, né? A antiga capela, para dar origem à Catedral Diocesana, né? O material que sobrou da antiga capela foi levado para o teatro, para construir o teatro. Então, unindo... Mas são movimentos da comunidade, né? E isso é importante, a gente não pode jogar tudo para o poder público. E eu, como cidadão? O Daut fez arrebanhou o público, né, para sustentar isso. E como a ferrovia estava sendo construída aqui, ele pediu uns trilhos para levar as pedras dali até onde estava... Pediu uns trilhos e colocar. Fazia um esforço, né? Fazia um esforço. Então, olha que interessante. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho muito bacana e importante com os artistas. Começar a preparar os artistas para também esse valor do próprio trabalho, como empreender. Sim. E como dar valor ao próprio trabalho, e a partir disso ele vai cuidar de toda a cidade, porque até então eu escutei que são os empresários que acabam, né, fazendo, mexendo, cuidando, trazendo valor. Eu acho que falta ainda no artista essa visão empreendedora. Mas falta nos empresários. Mas falta nos empresários atuais. Falta nos empresários atuais o entendimento de que cultura não é ajudar a cultura, é investir na cultura. Mas falta em alguns, né? E falta na maioria, muito. Falta na maioria. Mas eu diria eu digo assim, que os nossos empresários não descobriram ainda a importância de associarem os seus nomes, as suas marcas a um bom produto cultural. Sim, eu tenho dificuldade no meu programa de conseguir apoiador. Quando uma empresa associa a sua marca a um produto cultural, ela carrega a legitimidade daquele artista. E isso já se fazia na antiguidade. Sim. A arte só perdurou no mundo porque existia mecenas. Sim. Gente que patrocinava artistas. Sim. Exato. E que carreava para sua marca, para o seu trabalho, aquilo que aquele artista representava. E a gente está falando de distrito criativo, que me inseri nesse trabalho junto com o 10º lá no início do ano, começando pelo centro histórico. Porque o distrito criativo ele pode ser em outro lugar. Mas a gente começou trabalhando pelo centro histórico por toda essa pujança, por essa história, por essa memória, e faz com que as pessoas que moram ali, porque entendemos que a cidade ela precisa ser feita e pensada para as pessoas, para que as pessoas possam morar, trabalhar, estudar no mesmo lugar. Porque quando tu faz com que aquela área da cidade ela seja frequentada e ela seja cuidada e ela tenha esse pertencimento, tu também trabalha a questão de segurança. Né? Existe toda a questão, quanto mais degradado um espaço, mais degradado ele vai ficar e mais as pessoas vão depredar.
Quanto mais cuidado, mais... quando a gente já fez... Em 2018, acho que foi, que eu fiz um comentário, 2019, que a gente fez um comentário sobre a Praça Saldanha Marinho. Porque tem muito vandalismo, muita depredação, as pessoas não cuidam. O que está tendo derroubo de fio, bom, vocês estão vendo as bocas de lobo, o que está tendo derroubo de coisas, assim, é impressionante. E tu tem que fazer com que as pessoas ocupem os espaços, porque quanto mais ocupados os espaços, menos vai ter isso. Né? E falando do Distrito Criativo, o que a gente fez foi levantar o que já existe nesse território, e existe muita coisa, fazer com que as pessoas possam ter orgulho daquele espaço, né? E o que aconteceu essa semana que eu participei no teatro de um movimento dos arquitetos que foram mostrar os seus trabalhos ali em prédios, né, da Avenida e da Vila Belga, é que as outras pessoas, os próprios proprietários de casas tombadas, casas mais antigas, comecem a olhar para a sua casa e dizer, não, eu não tenho aqui uma coisa que não vale nada, eu tenho aqui uma joia que vale muito, né, que carrega uma história, que carrega uma memória. Então ali a gente viu cases impressionantes, né, e é muito legal ver isso, e faz com que vai puxando outros que cuidem desse espaço. E se for falar de cultura, foi feita uma pesquisa em 2016, 2017, e foram 8 países que participaram da pesquisa, e 76% foi uma agência de viagens que fez, um grupo de agências. 76% das pessoas viajam, quando elas escolhem para onde viajar, elas escolhem um lugar pela cultura. Então, eu quero ir para tal país, ou eu quero ir para tal cidade, em função... É a cultura que nos chama para aquilo lá, para ir para lá. Então, os destinos de viagens levam em consideração a cultura. E é importante essa fala da Rose, porque o que a gente observa é que na medida em que o espaço público se deteriora e aí ocasiona esse comportamento desleixado, faz com que as pessoas, infelizmente, pensem que aquilo não tem dono, né? Quer dizer, a história que é público é de ninguém, quando na realidade o que é público é de todos, né? Quer dizer, na medida em que as coisas ficam bonitas, agradáveis, esse sentimento de pertencimento que a Rose falou, cria uma autoestima coletiva que favorece. Né? Tu podes pegar, digamos, o mais relapso do cidadão santamariense. Eu vou me incluir a época em que eu era fumante, por exemplo. Tá? À vista da falta de cinzeiro no centro, a gente acabava jogando bituca de cigarro na rua. Tu achas que eu seria capaz de fazer isso em Gramado na época? Não fazia, né? Mas porque há um clima, um ambiente que favorece a proliferação dessa sensação de responsabilidade coletiva. Essa educação, essa consciência, a gente tem que ir trabalhando nas pessoas. A gente tem que começar pelas crianças, porque no momento em que eu não cuido, porque eu não consigo conceber que foram roubadas, por exemplo, 400 e poucas tampas de bueiro e ninguém viu, porque aquelas tampas têm um custo e quem vai pagar é todo cidadão. E quem compra. E tem um receptador, né? Tem um receptador. E quem vai pagar aquele conserto ali? Da onde vai sair aquele recurso? Gente, não sei. Somos nós que pagamos. Não é uma máquina de Xerox que faz tem muitas questões, dinheiro. Então, vai sair de algum lugar aquele recurso ali. Então, em vez de eu estar melhorando outro espaço, eu vou ter que usar o dinheiro para tampar. Então, o cidadão tem que se dar conta disso também e também ajudar a coibir esse tipo de coisa. Eu também tenho que cuidar da minha cidade. Né? Eu também. Então, as pessoas jogar lixo na rua é fácil, porque alguém tem que limpar. É sempre alguém, eu estou sempre terceirizando as coisas. Terceirizando a responsabilidade que deveria ser individual. Exato. Então, foi muito, está sendo muito interessante participar desse processo do Distrito Criativo, de ouvir as pessoas
e de ver o quanto as pessoas acham que é o outro que tem que fazer as coisas, né? A mentalidade. Então é sempre essa mentalidade. Tem essa questão da educação e realmente acho que isso tem que estar nos planos de governo, nos planos municipais, estaduais, por onde vamos começar, fazer e os objetivos, escola, educação. Eu vou trazer um exemplo, por exemplo, que eu ouvi de uma empresária ontem ou anteontem ela falando. Ela trouxe o exemplo do filho dela, e eu estou trazendo esse exemplo também para mostrar, a gente sabe que a educação vem de casa, né? O princípio é nosso na nossa casa e depois na escola. Ela chegou e disse assim, eu disse para o meu filho, eu não sei que idade que ele tem, tá? Mas não, acho que não tem 15 anos. Eu olhei o quarto dele todo bagunçado, eu olhei para ele e disse assim, tu acha que isso vence? Eu só disse isso e saí. E ele foi arrumar o quarto dele. Porque se ele quer vencer e se ele quer ser um vencedor, o princípio é o quarto dele organizado para ele poder. Porque assim, existe também falando sobre a espiritualidade que para Deus a ordem é importante. Isso é uma questão de ordem. Ela nasce dentro de nós, como sujeito e como objeto, nas nossas coisas, na educação que a gente passa, na cidade que a gente constrói e que a gente cuida. É essa mentalidade que tem que mudar culturalmente. Nós estamos falando em cultura. Da formação dessa consciência a partir da educação e pelas crianças, né? É importante, a gente sempre ressalta, eu gosto de ressaltar, o trabalho que a Rosaura desenvolve como coordenadora do Programa Municipal de Educação Fiscal, não é? Fazendo com que as crianças entendam o que é o tributo, qual é a importância do tributo, quais os resultados disso em relação à coletividade, né? E a questão da própria fiscalização da aplicação dos recursos, né? Quer dizer, então, se tu aprendes isso lá desde pequenininho, tu vais, espero, né? Que a gente consiga criar gerações mais responsáveis nesse aspecto. A cidade é para todos, né? Para todos nós. E eu costumo dizer que a gente só valoriza aquilo que a gente conhece. Então, eu conhecer a nossa história, que é a história de todos, mas não é só de quem mora ali na Rio Branco, só quem mora na Vila Belga. Ela tem a ver com toda a nossa história. Puxa vida, né? O que a ferrovia trouxe para Santa Maria, o que vieram pelos trilhos do trem. E isso, Rose, infelizmente está se perdendo, né? Eu até tive a oportunidade nesse programa que a gente fez com o Rodrigo, com o Everton e com o Thiago, de chamar a atenção. A imprensa toda falando no Clube dos Ferroviários. Não é Clube dos Ferroviários, é a Associação dos Empregados da Aviação Férrea. Esse é o nome do clube. Associação. Não é Clube dos Ferroviários. Desde esse cuidado com pequenos detalhes em relação à memória, né? É verdade. Meus queridos, infelizmente, passou muito rápido o tempo e nós estamos encerrando. Mas eu posso falar rapidinho, então? Bem rapidinho? Que o que a gente tem ainda, porque a gente tem trabalhado e buscado aproveitar as oportunidades. Nós não podemos deixar de aproveitar todas as oportunidades. Assim foi com a Lei Aldir Blanc, os editais que a gente lançou, o que o governo do estado editais virtuais e tal, oferece, o que vier, o que tiver, porque a gente tem que estar preparado para participar. E agora nós temos 497 municípios no Rio Grande do Sul, 88 acessaram um co-investimento com o estado para lançar um edital de auxílio emergencial da cultura, e que está sendo lançado e que vai passar R$800 para o trabalhador da cultura que fizer o seu cadastro e tiver o seu cadastro homologado, e que está lá no site da prefeitura todas as informações, o edital e tudo. São 600 trabalhadores que nós vamos conseguir beneficiar em Santa Maria. São R$480 mil, sendo 360 que veio do estado e 120 do município. Por quê? Porque nós temos um sistema municipal de cultura. Então nós entramos com uma parte, o estado com 3. Coisa boa isso. Infelizmente eu não vou poder oportunizar os demais parceiros que façam a sua despedida. Mas é só para aproveitar o tempo, né? Essa questão
da estruturação do sistema municipal de cultura. Isso é um trabalho maravilhoso que se começou lá, eu lembro, eu estava no conselho do Conselho Municipal de Cultura antigo Conselho Municipal de Cultura, acho até eu era presidente ou vice na época que se começou a fazer essas conferências para resultar nisso, né? Nessa estrutura que permite que se chegue a esse momento de necessidade, tendo condições de auxiliar as pessoas. Né, e que vai movimentar a economia, né? Porque é 480 mil na economia da cidade. Na economia da cidade, vai movimentar o mercadinho, a loja de roupas, etc. Lígia, muito obrigado. Foi um prazer. Orlando, querido, mais uma vez, é uma alegria compartilhar momentos agradáveis com o senhor. Rose, minha amada secretária, que bom que você pudesse estar conosco aqui. Quem sabe a gente faz outros programas para tratar de coisas mais objetivas, inclusive de resultados mais efetivos, né? Muito obrigado aos nossos amigos telespectadores e internautas, e o Santa Maria Frente a Frente retorna semana que vem com um novo programa e vamos tratar do comércio de Santa Maria.